A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. John Henrik Clarke, 1915-1998. Nova-iorquino e arleniano, desde 1933, John Henrik Clarke, editor de The Best Short Stories by Negro Writers, nasceu em Union Springs, Alabama, e foi criado em Columbus, Georgia. Mais conhecido como crítico editor e antologista, também publicou poesias e contos. Por muitos anos escreveu uma coluna de livros publicada em diversos jornais através da Associated Negro Press. Clarke foi cofundador da Harlem Quarterly, editor da página de crítica literária do Negro History Bulletin e escritor especializado em matérias especiais atinentes ao negro, africano e americano para o Pittsburgh Courier e para o Ghana Evening News. O artigo que se segue é uma versão nova e revista do ensaio Transitions in the American Negro Short Story, que foi preliminarmente publicado em Philon, 1960. Na atual versão, apareceu na edição de dezembro de 1967 de Negro Digest. Nota do tradutor. Os títulos de obras cuja tradução literal era incontroversa foram traduzidos. Os demais, que dependiam possivelmente de leitura das obras, ficam em seu original para evitar falsa interpretação. A origem e desenvolvimento da literatura afro-americana. Os africanos já eram grandes contadores de histórias muito antes de, pela primeira vez, despontarem em Jamestown, Virgínia, em 1619. São evidências disto a rica e colorida história, arte e folclore do oeste africano, terra ancestral da maioria dos afro-americanos. Em oposição ao preconceito ainda prevalente, os africanos tinham familiaridade com a literatura e a arte muitos anos antes de haverem se encontrado com os elementos do Ocidente. Anteriormente à queda e rompimento da estrutura social dos estados africanos do Oeste, Gana, Mali e Songhai, e as lutas internas e o caos que se instalou, tudo permitindo o surgimento do tráfico de escravos, os ancestrais dos africanos que, enfim, vieram a se tornar escravos nos Estados Unidos, viveram em sociedades onde existia vida universitária e onde os intelectuais eram reverenciados. Houve governantes que conseguiram expandir seus reinos, tornando-os impérios, com exércitos grandes e magníficos, cujas dimensões possibilitavam a submissão de nações inteiras, generais que desenvolveram técnicas da ciência das armas, intelectuais cuja percepção da vida demonstravam visão e sabedoria, e sacerdotes que pregavam de deuses poderosos e gentis. Para compreender por inteiro qualquer aspecto da vida afro-americana, deve-se entender que o negro americano possui um passado cultural, embora que, por muitas gerações, tenha sido disto afastado até que suas conquistas na literatura norte-americana e na arte tenha merecido alguma apreciável atenção. Venho me referindo à origem africana da literatura e história afro-americana. Este prefácio se torna essencial
para qualquer discussão valiosa do papel dos afro-americanos em qualquer aspecto importante da vida americana, ontem ou hoje. Antes de abordar o que considero essencial, desejo afirmar que a raça negra não chegou aos Estados Unidos de mãos vazias. Vou elaborar brevemente sobre a assertiva segundo a qual os ancestrais dos africanos que, enfim, vieram a se tornar escravos nos Estados Unidos, viveram em sociedades onde existia a vida universitária e onde os intelectuais eram reverenciados. Nesse período, na história da África Ocidental, do início do século XIV até a invasão moura de 1591, a cidade de Timbuktu, com sua Universidade de Sankoré, no Império Songhai, era o centro intelectual da África. Mestres negros desfrutavam um renascimento que era conhecido e respeitado em muitas partes da África e da Europa. Neste período da história africana, a Universidade de Sankoré, em Timbuktu, era a capital intelectual do Sudão do Oeste. Em seu livro Timbuktu, The Mysterious, Félix Dubois oferece-nos a seguinte imagem desse tempo. Os mestres de Timbuktu, em suas viagens às universidades de Fez, Tunis e Cairo, em nada ficavam a dever aos sábios locais. Ao contrário, encantavam seus anfitriões por sua erudição teológica. Que esses negros se encontravam no mesmo nível que os sábios árabes é provado pelo fato de serem admitidos como professores tanto no Marrocos quanto no Egito. Em contrapartida, pode-se constatar que muitos árabes não atingiam ao nível requerido para lecionar em Sankoré. Vou ater-me apenas a um dos grandes mestres negros citado no livro de Félix Dubois. Ahmed Baba foi o último reitor da Universidade de Sankoré. Foi um dos maiores mestres africanos no ocaso do século XVI. Sua vida é um exemplo brilhante do alcance e profundidade da atividade intelectual na África Ocidental antes do advento da era colonial. Ahmed Baba escreveu mais de 40 livros, sendo que cada um deles abordava temas diferentes. Ahmed Baba encontrava-se em Timbuktu quando esta foi invadida pelos marroquinos em 1592, tendo sido um dos primeiros cidadãos a protestar contra a ocupação de sua amada terra natal. Ele, como outros professores, foram feitos prisioneiros e expatriados para o Marrocos. No período que esteve fora do país, sua biblioteca, estimada em 1.600 livros, foi perdida. A África entrava, então, num triste período de declínio. Durante a ocupação moura, a destruição e a ruína tornaram-se lugar comum. Assim, quando os europeus começaram a chegar e depararam-se com tais condições, concluíram que nada de valor e ordem havia jamais existido nesses países. Esta impressão, tantas vezes repetida, influenciou a interpretação da vida africana e afro-americana por mais de 400 anos. Os negros desempenharam um importante papel na vida, história e cultura americana, muito antes de 1619. Nosso relacionamento com este país é tão antigo quanto ele próprio. Os africanos primeiro aqui aportaram como exploradores. Participaram das incursões exploratórias de Balboa, o descobridor do Pacífico, e Cortés, o conquistador do México. Um explorador africano ajudou na conquista do Novo México e do Arizona, e preparou o caminho para o assentamento do Sudoeste. Africanos também acompanharam missionários jesuítas franceses em suas viagens pioneiras através da América do Norte. Nos Estados Unidos, a arte e literatura dos negros tiveram uma origem econômica. Muito do que é original no folclore americano ou peculiar nos spirituals negros e no blues pode ser conectado à instituição econômica da escravidão e sua influência sobre o espírito negro. Após a estreia poética de Júpiter Ramon
e Phyllis Wheatley, a principal forma de expressão literária negra era a narrativa de escravos. Uma das mais antigas dessas narrativas surgiu da pena de Gustavus Vassa, um africano nascido na Nigéria. Esse era o período de intensa panfletagem nos Estados Unidos. Os africanos livres no norte e aqueles que haviam escapado da escravidão no sul buscavam despertar a consciência da nação. Por não terem educação formal, suas narrativas tinham a força de uma verdade crua, mais envolvente do que culta. Gustavus Vassa firmou sua reputação a partir de uma autobiografia, primeiro editada na Inglaterra. Vassa, nascido em 1745, foi raptado por mercadores de escravos quando tinha 11 anos e a seguir levado para a América. Foi então posto a trabalhar em uma plantação da Virgínia. Conseguiu adiante comprar sua liberdade, tendo então abandonado os Estados Unidos para ir viver na Inglaterra, tornando-se membro ativo do movimento inglês contra a escravidão. Em 1790, apresentou uma petição ao parlamento visando a abolição do tráfico de escravos. Sua autobiografia, The Interesting Narrative of the Life of Gustavus Vassa, tornou-se sucesso imediato, tendo alcançado 5 edições. Durante o período em que os navios negreiros ainda transportavam africanos para o Novo Mundo, 2 negros do século XVIII escreviam e publicavam poesia. O primeiro desses chamava-se Jupiter Hammond, um escravo morador de Queen Village, Long Island. Em 1760, Hammond publicou An Evening Thought, Salvation by Christ, with Penitential Cries, um pensamento vespertino, salvação por Cristo, com lamentos penitentes. Com certeza quase total, este foi o primeiro poema publicado por um negro americano. Seu trabalho mais notável, An Address to the Negroes of New York, uma mensagem aos negros de Nova York, foi publicado em 1787. Jupiter Hammond morreu em 1800. Phyllis Wheatley, como Hammond, foi influenciada pelas forças religiosas do Renascimento de Wesley Whitefield. Diferentemente de Hammond, todavia, ela era uma escritora de excepcional talento. Mesmo tendo nascido na África em curto espaço de tempo, adquiriu tanto os pendores literários quanto religiosos de seus senhores de Nova Inglaterra. Seus escritos reproduzem pouco de sua raça e muito da época em que viveu. Era uma poeta da Nova Inglaterra, do terceiro quarto do século XVIII, refletindo seus poemas as convenções dos puritanos de Boston com os quais vivia. Sua fama ultrapassou em muito sua morte, em 1784, tornando-se uma das mais conhecidas poetas da Nova Inglaterra. Outro importante ramo da literatura surgiu neste período. Tratava-se da literatura das petições, produzida por negros livres residentes no norte, onde eram livres apenas nominalmente. As primeiras petições demandando por justiça partiram de caribenho-americanos que entendiam serem suas más condições e a dos afro-americanos a mesma coisa. No século XVIII, 2 dos mais destacados batalhadores pela liberdade e justiça foram os caribenhos Prince Hall e John B. Russwurm. Quando Prince Hall chegou nos Estados Unidos, a nação encontrava-se em tumulto. As colônias fervilhavam em indignação. Os ingleses, com suas medidas tributárias, fizeram surgir as labaredas do descontentamento. Na Virgínia, Patrick Henry verberava independência ou morte. O lema "nada de impostos sem representação" tocou no nervo da nação. Prince Hall, então, um delicado adolescente, deslocava-se comumente pelas ruas de Boston como um observador imperceptível.
Umas poucas semanas antes dessas cenas agitadas, Prince havia chegado aos Estados Unidos vindo de sua terra natal, Barbados, onde nascera em torno a 1748, filho de um inglês e uma africana livre. Era assim, teoricamente livre, mas ele sabia que nem em Boston, nem em Barbados, as pessoas de descendência africana eram de fato livres. De imediato, questionou a sinceridade dos agentes patriotas de Boston. Nunca se lhes pareceu ocorrer que os argumentos que defendiam tão ardorosamente serviriam, da mesma forma, para destruir o sistema escravista. Os colonialistas mantinham em servidão mais de 500 mil de seres humanos. Alguns deles brancos, apesar disto, engajavam-se na contradição de marcharem para a guerra para defender a teoria de que todos os homens eram criados iguais. Quando Prince Hall chegou a Boston, esta era o centro nervoso do comércio de escravos na América. A maioria dos líderes do movimento revolucionário, de fato, eram senhores de escravos ou investidores nesse ramo de negócio. Hall, como muitos outros americanos, indagava-se qual o significado que esses homens dão para a liberdade. As condições do negro livre, tal como Prince Hall as encontrou, não eram nada invejáveis. A emancipação não havia trazido nem liberdade nem alívio ao estigma da cor. Eram ainda incluídos como escravos serviçais e como índios no Código Escravista. Leis discriminatórias severamente circunscreviam sua liberdade de agir. Por volta de 1705, Prince Hall via pouca mudança na condição de vida dos negros e, embora livre, pelo menos em teoria, viu seu povo degradado, posto que eram escravos ainda no cativeiro. Tais coisas levaram-no à condição de liderança. Assim, com empenho e frugalidade, tornou-se um proprietário, adquirindo assim um status especial ante aos olhos dos brancos e dos negros. Mas a aquisição de propriedade não foi o bastante. Assim mesmo tinha de enfrentar insultos e desaforos. Passou a frequentar a escola noturna, tornando-se mais adiante um pregador metodista. Transformou sua igreja em foro das lamentações de seu povo. Passados 10 anos de sua chegada a Boston, era aceito como um líder da comunidade negra. Em 1788, Hall peticionou ao Legislativo de Massachusetts protestando contra o sequestro de 3 negros. Transcorria então um período em que os patriotas americanos estavam engajados numa luta constitucional pela liberdade. Eles haviam proclamado ser direito inerente a toda pessoa humana a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Hall ousara então lembrar-lhes que os negros nos Estados Unidos eram seres humanos e que, por isto, lhes cabia o gozo da liberdade e o respeito por sua personalidade humana. O preconceito fez de Hall o pai das sociedades secretas nos Estados Unidos. É o fundador do que se conhece ainda hoje como maçonaria negra. Em princípio, Hall tentou participar da loja maçônica de Boston, mas sua proposta não foi aceita por ser negro. Tentou a seguir ingressar na loja pertencente a um regimento irlandês. Seu pedido foi aceito. Em 6 de março de 1775, Hall e outros 14 negros receberam sua iniciação na loja número 441. Quando, em 17 de março, os ingleses foram forçados a sair de Boston, a loja do exército outorgou o direito a Prince e seus companheiros de se reunirem e funcionarem como uma loja. Assim, a 3 de julho de 1776, surgiu a loja africana número 1, constituindo-se na primeira loja maçônica para negros fundada nos Estados Unidos. A implantação da primeira loja maçônica africana foi a maior conquista de Prince Hall. Ele ensejava aos africanos, na área da Nova Inglaterra, um maior sentido de segurança e contribuiu para o surgimento de um novo espírito de unidade entre si.
O interesse de Hall não se acabou com a implantação da loja. Também se preocupava com o desenvolvimento de seu povo em outras formas. Empenhou-se na obtenção de escolas para os filhos dos africanos livres de Massachusetts. De maior importância é o fato de Prince haver lutado para haver assegurado o respeito à personalidade de sua gente e também por haver contribuído significativamente para o decréscimo do tráfico em Massachusetts. Ele ajudou a preparar as bases para os lutadores pela liberdade que surgiram nos séculos XIX e XX, cujos esforços levaram os negros americanos bem próximos à conquista da cidadania plena. A literatura de petição teve prosseguimento com homens como David Walker, cujo Appeal, um libelo contra a escravidão, foi publicado em 1829. Religiosos dinâmicos como Samuel Ringgold Ward e Henry Highland Garnet juntaram-se aos peticionários num tempo em que surgia a literatura de jornal. Frederick Douglass, o mais distinto dos negros americanos do século XIX, constituiu-se no líder do movimento jornalístico. Ele criou o jornal North Star e mais tarde a revista Douglass Monthly. John B. Husworth e Samuel Cornish fundaram o jornal Freedom's Journal em 1827. Em 1829, um terceiro poeta, George Moses Horton, publicou seu livro The Hope of Liberty. Em seu segundo volume, Naked Genius, 1865, expressa mais claramente suas convicções anti-escravistas. Horton foi o primeiro poeta escravo a abertamente protestar contra sua situação. Por todos os primeiros anos do século XIX, as narrativas de escravos passaram a ser uma nova forma de expressão literária americana. A mais conhecida dessas narrativas surgiu da pena de Frederick Douglass, o mais destacado negro no movimento contra a escravatura. Seu primeiro livro intitulava-se The Narrative of the Life of Frederick Douglass, 1845. 10 anos após, foi publicada uma edição melhorada e ampliada com um novo título, My Bondage and My Freedom. Uma terceira autobiografia, Life and Times of Frederick Douglass, foi publicado em 1881 e ampliada em 1892. Douglass lutou pelos direitos civis e contra os linchamentos da Ku Klux Klan. Nenhuma arbitrariedade escapava à sua observação e de sua ira. Não foi senão em 1887 que despontou um escritor afro-americano que dominava por completo o conto como forma literária. Esse chamava-se Charles W. Chesnutt. Nascido em Ohio, tornou-se professor na Carolina do Norte quando ainda recém ultrapassava os 14 anos de idade. Chesnutt estudou as tradições e superstições de seus alunos e, mais tarde, usou este material como ingrediente de seus melhores contos. Em agosto de 1887, seu conto The Goosered Grapevine foi publicado em The Atlantic Monthly. Esta foi a primeira de uma série de histórias que mais tarde foram reunidas em seu primeiro livro, The Conjure Woman, 1899. The Wife of His Youth and Other Stories of the Color Line. Mais outras 3 histórias apareceram adiante. Baxter Procustes, no Atlantic, em junho de 1904, e The Doll e Mr. Taylor's Funeral, ambos publicados na revista The Crisis, abril 1912 e abril-maio 1915. Os romances de Chesnutt não se aproximavam sequer de sua produção de contos, mesmo que tenham sido escritos com competência. Em 1928, recebeu a medalha Spingarn por seu trabalho pioneiro como artista literário retratando a vida e luta dos negros.
Paul Laurence Dunbar, contemporâneo de Charles W. Chesnutt, firmou seu conceito como poeta, antes de estender seu talento à produção de contos. Tanto Dunbar quanto Chesnutt valeram-se do mesmo tema em suas histórias. Chesnutt era, em muito, melhor escritor e seu estilo e posição diferiam radicalmente de Dunbar. As agradáveis narrativas populares de Dunbar, vindas diretamente da vida nos campos de plantação, eram mais facilmente aceitas por grande público de brancos predispostos a peculiaridades dos negros. Mas, para ser justo, deve-se dizer que, ao produzir obras como The Tragedy of the Free Folks, The Lynching of Jube Benson e The Ordeal of Mr. Hope, demonstrou conhecimento de angustiantes problemas da vida dos afro-americanos. Formam coleção de suas obras Folks from Dixie, 1898, The Strength of Gideon, 1900, e In Old Plantation Days, 1903, e The Heart of Happy Hollow, 1904. Apenas um de seus romances, The Sport of the Gods, 1902, se envolveu com personagens afro-americanos. Chesnutt e Dunbar, em seu tempo, alcançaram um público maior do que todos os escritores negros que os antecederam. O período das narrativas de escravos havia passado. Mesmo assim, o escritor negro era ainda uma esquisitice, um órfão aos olhos da maioria dos críticos. Essa atitude prosseguiu de forma decrescente ao longo de um dos mais ricos, mais produtivos períodos da criação literária afro-americana nos Estados Unidos, o período chamado de Renascimento Negro. A comunidade do Harlem era o centro e padrinho espiritual desse renascimento. A emancipação cultural dos afro-americanos, que começou antes da Primeira Guerra Mundial, encontrava-se agora em seu apogeu. O escritor negro descobriu uma nova voz em seu meio e gostou de seu som. Os escritores brancos que vinham interpretando a nossa vida com um ar de autoridade e preponderância de erro, olharam finalmente para o escritor negro antes de seu próximo palpite. Em coleções de contos como Cain, de Jean Toomer, 1923, e The Ways of the White Folks, 1934, de Langston Hughes, aspectos até então nunca apresentados da vida dos afro-americanos eram enfocados de uma maneira interessante, tornando-se real para certos leitores por ser nova e, assim, contrária aos estereótipos que se haviam acostumado. Em seu livro Mills and Men, 1935, Zora Neale Hurston apresentou uma coleção de contos populares que mostravam a íntima relação entre humor e tragédia na vida dos afro-americanos. Em assim agindo, atingiu o primeiro requisito para a produção de um livro: entreter e guiar o leitor através de uma experiência peculiar que mereça seu tempo e sua atenção. Em outras narrativas, tais como The Gilead Six Bits, Drench in Light e Spunk, apareceu uma outra faceta de Zora Hurston. Em meio ao movimento renascentista das vozes poderosas vindas das Índias Ocidentais, se destacaram Claude McKay, com seus livros Ginger Town, 1932, e Banana Bottom, 1933, que narravam a vida em sua Jamaica numa forma que ridicularizava o exotismo comumente atribuído ao negro caribenho. Antes da publicação dessas obras, o Harlem e seu mundo já se haviam constituído em personagens de uma notável série de contos e se tornariam inspiração para seu livro Home to Harlem, ainda hoje o mais famoso romance produzido sobre essa comunidade. Em 1926, Eric Walrod, natural da Guiana Inglesa, explorou
e apresentou um outro lado da vida nas Índias Ocidentais no livro Tropic Death, que se tornou quase um clássico. Em 10 histórias naturalistas, Eric Walrond examina o trabalho e as condições de vida na zona do Canal do Panamá, onde uma miríade de povos e sistemas de vidas se cruzam e se chocam, enquanto cada um busca subsistir às custas dos outros. Clara percepção e força do estilo permitiram a Walrond equilibrar forma e conteúdo, de maneira que sua mensagem jamais se imiscuísse com o desdobramento das histórias. Rudolf Fischer, outra estrela brilhante da literatura do renascimento literário do Harlem, foi na origem um jovem e brilhante médico. O novo e suave toque que ele deu às histórias da vida afro-americana não conspurcaram o aspecto sério que sempre esteve presente. A mensagem em seu realismo cômico era mais profunda porque tinha talento o bastante para introduzi-los em suas histórias sem que destruíssem seu valor de diversão. Seus contos Blades of Steel, The City of Refugees e The Promised Land foram publicados no Atlantic Monthly. High Yeller apareceu na revista The Crisis, no ápice dessa publicação, sendo após publicado na antologia de O'Brien, Best Short Stories of 1934. Infelizmente, ele veio a falecer antes que atingisse o brilhante futuro que teria. O renascimento literário do Harley foi construído com muitos nomes. Os que já foram aqui mencionados constituem-se num pequeno grupo dos mais destacados. Durante o período desse florescimento literário, o Harlem passou a ser a Meca, a estimulante cidade santa, recebendo peregrinos de todas as partes do país e do exterior. Autores de talento, teatrólogos, pintores e escultores despontaram, mostrando suas artes. 3 homens, W.E.B. Du Bois, James Weldon Johnson e Ellen Locke, assentaram uma liderança sobre o movimento sem tornarem-se parte da ascensão pseudo-intelectual, aspecto que o envolvia. W.E.B. Du Bois, por desafiar permanentemente velhos conceitos e incompreensões da vida dos afro-americanos, iluminou os caminhos de toda uma nova geração. Como editor da revista The Crisis, deu a oportunidade para o aparecimento de inúmeros escritores negros e estendeu sua mão, ajudando ou disciplinando quando necessário. A partir da morte de Booker T. Washington e o declínio da linha de pensamento deste, Du Bois tornou-se o pai espiritual de uma nova intelectualidade. James Weldon Johnson mudou-se da Flórida para Nova York. A diversidade de seu talento marcou sua reputação muito antes do início do novo movimento literário negro. Mais tarde, como participante e historiador do movimento, ajudou a avaliar e preservar o que de melhor surgiu dele. Em seus livros Autobiography of an Ex-Colored Man, 1912, The Book of American Negro Poetry, 1922, Black Manhattan, 1930, e Along This Way, uma autobiografia, 1933, James Weldon Johnson mostrou nitidamente que os escritores negros haviam aportado uma incontestável contribuição para a literatura dos Estados Unidos. Seu talento criativo fez com que sua obra se constituísse numa dessas valorosas contribuições.